Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Olha esse vídeo onde o ex-presidente Bolsonaro responde a uma fake news divulgada aí pela TV Globo, Jornal Globo. Vou trazer também para vocês um vídeo onde o Eduardo Bolsonaro ele expõe tudo o que está acontecendo aqui no Brasil à imprensa na Argentina. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Segundo informações do jornal O Globo, a Polícia Federal encontrou um contrato, será que é minuta? Será que está assinado? Vamos ver. Um contrato de R$900 mil para reformar a casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a reportagem, o documento foi identificado em uma pasta na mesa de Bolsonaro, no escritório do PL em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma tentativa de golpe de 2022. Agora a pergunta é, o Globo mostra se estava assinado o contrato, Alemão? Pois é, porque deve ser a minuta de contrato de reforma agora. Nós temos a minuta de contrato de golpe, agora a minuta de contrato de reforma. A reforma era para quando, Alemão? Há muitos anos, quanto? Então vamos ver aí o que diz Jair Messias Bolsonaro. Senhoras e senhores, estes olhos cor do oceano vão encantar você. Ouçam. Bom dia a todos. Quinta-feira, 5 de dezembro. Acordo hoje com a matéria no jornal O Globo. Polícia Federal apreende contrato de reforma de R$900 mil em casa de Bolsonaro declarada por R$98.500. O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mamucaba. Detalhe. Fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo não tem nada de ilegal. Paguei com Pix também, vou mostrar para vocês aí. Ou seja, tudo legal, sem problema. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, eles gostam de fazer isso aí, para poder investir num patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa na minha mesa, inclusive 3 páginas de um inquérito, é isso mesmo? Vaze essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço a todos. Tá aí, o que me espanta é, de fato, o mau jornalismo da Rede Globo. Porque o que a ética do jornalismo manda? Se você recebe uma denúncia contra uma pessoa, você vai e ouve essa pessoa. A Rede Globo, ela publica de maneira unilateral. Ela não procura outra parte. Ela toma como verdade absoluta aquilo que diz a Gestapo. Andrônica. Andrógena. Na andropausa, sei lá, de Andrei Rodrigues, que proibiu a Folha de ir a uma coletiva. Por quê? Porque ele não quer. O homem público ele não pode escolher esse eu quero, esse eu não quero. Não, ele é um servidor público. Ele serve o público, não o público serve a ele. Agora, em estados ditatoriais como o brasileiro atual, a polícia pode fazer aquilo que bem entende. Ela pode vazar o que é sigiloso, mas só parte, e
ela conta, é claro, com os canais de televisão, de rádio, com jornais que recebem dinheiro do governo, que manda na Polícia Federal. Por que manda assim? É só para isso. E o jornalismo da Globo, então, porque a Globo ganha muito dinheiro com esse governo, que manda na Polícia Federal, segundo o próprio Lula, vai lá e publica, faz mau jornalismo. Vai falar do Bolsonaro, vai falar... Aí ele mostrou. Agora, por que a reportagem não mostra tudo? Por que a reportagem não falou com ele? Porque é enviesado. Porque é mau jornalismo. É isso que devia ir para o inquérito da fake news. E nem precisa de criatividade. A criatividade, que é uma forma de expressão, né, Toffoli? A criatividade é uma forma de expressão. Eu queria saber, perguntar para o Toffoli. A liberdade de expressão abarca a possibilidade de um juiz fora do devido processo legal pedir informações sobre o pedreiro que vai visitar o seu prédio? A liberdade de expressão, Toffoli, abarca a possibilidade de um juiz que se diz vítima do processo julgar aquele que é o suposto agressor ou aquele que supostamente atentou contra a sua vida. A liberdade de expressão, Toffoli, ela abarca o fato de um juiz falar de um processo fora dos autos para a imprensa. Você tinha que mudar os exemplos. Tinha que mudar os exemplos. A liberdade de expressão abarca a imprensa, que eles querem responsável, tem medo de muita responsabilidade, não podemos ter discurso de ódio, fazer a matéria com um lado só. A liberdade de expressão abarca o fato da Polícia Federal revelar algo que é sigiloso. E quanto às 3 folhas do inquérito que o Bolsonaro falou, tá, quer vazar folha do inquérito? Vaze essas 3 folhas. Eu não vou falar o que é, porque eu não sou louco, porque eu não estou comendo cocô, mas eu endosso aqui o coro. Por que a Polícia Federal não vaza aquelas 3 páginas? Hein, Polícia Federal, sabe? As 3 páginas que o Bolsonaro menciona. Ô, Vivi, vamos fazer uma explicação aqui, porque assim, ou é burrice ou é má fé. Né? Ou os dois. Ou os dois. Até porque, pior do que você falou, Pavinato, a matéria traz a fala do Bolsonaro. Então, quando você apura uma matéria jornalística, você tem os dois lados, o editor tem que decidir se faz sentido publicar ou não. E claramente não faz sentido publicar. Por quê? Simples. Essa casa do Bolsonaro é da década de 90. Tá? Quando ele construiu a casa, ele registrou a casa valendo R$98 mil. Qualquer pessoa que um dia na vida declarou imposto de renda sabe que você não atualiza o valor do imóvel em nenhum momento. Ele fica lá, 40 anos depois, a casa continua no imposto de renda. Em qualquer estado do Brasil? Qualquer estado do Brasil. Eu vou fazer um desafio à Globo, então. A cobertura que o Paulo Marinho mora ali no final do Leblon, na Delfim Moreira. A gente sabe ali que uma cobertura vale coisa de 60, 70, 80 milhões. Eu quero ver o valor do IPTU, o valor venal da cobertura do Paulo Marinho. Por favor. E quanto está declarado o imposto de renda. Exato. Se ele comprou há 40 anos, o valor vai estar muito menor. Até aí não tem nada de legal. Só que a matéria fala o seguinte, e aí, desculpa, o agente da Polícia Federal que escreve o relatório, ele não sabe de nada. Eu não vou usar adjetivos aqui, ele desconhece a lei. Porque ele diz o seguinte... Isso porque fez concurso, hein? Pois é, concurso para burro. O montante da reforma, R$900 mil, representa quase 10 vezes o valor do imóvel. Sim! Porque o valor do imóvel é da década de 90 e a reforma é agora. Quanto foi a inflação dos anos 90 para hoje? Então... Passou de 10 vezes, claro, não e a passou? questão é a seguinte, quanto vale o imóvel hoje? Porque a matéria traz isso. A matéria está completa. Ela está tão completa que você conclui que ela não deveria ser publicada, porque ela não tem lógica. Porque eles ouvem corretores e hoje a casa vale R$2,5 milhões. E aí vem um outro ponto. Qualquer pessoa que já fez alguma reforma na vida sabe que hoje, se você reformar o seu apartamento inteiro, você vai gastar de 20% a 30% o valor dele. Se o imóvel vale R$2,5 milhões, é natural que a reforma custe em torno de R$750 mil. Se custou R$900 mil, está dentro da lógica de mercado. Um imóvel de R$2,5 milhões, sim, uma reforma custa R$900 mil. Então não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Agora, se vocês provarem que a origem dos R$900 mil
que o Bolsonaro pagou em Pix é uma origem legal, aí é outra história. Mas queria dizer o seguinte, como é que pode alguém gastar 900 mil no imóvel de 90 mil reais? Isso como você não conhece nada da lei, nada. Agora, deixa eu falar uma coisa. Ele gastou, ele reformou o imóvel dele. E o Lula que reformou o sítio do amigo? Pois é. Porque tinha lá pedalinhos com o nome de Lula e Letícia. Marisa Letícia. E aí, só para concluir. E como o Bolsonaro mostra, e tá na matéria, ele declarou a reforma, porque é aí que vem a jogada. Presta atenção. Você tem um imóvel que você comprou há 30 anos por 100 mil reais. Mas eu não dá para facilitar. Hoje ele vale 1 milhão. Se você vender esse imóvel hoje, 1 milhão, que está declarado 100 mil, você vai pagar imposto sobre 900 mil reais. Como que você faz para não pagar esse imposto que é injusto? 30 anos depois, é óbvio que valorizou o imóvel. Você declara toda a reforma que você faz, você declara o imposto de renda. Porque na hora que você for vender, você abate o valor. Então, por exemplo, se o Bolsonaro vender hoje por 2,5 milhões um imóvel que valia 100 mil reais, ele vai abater 900 mil da reforma. Porque essa é a regra do imposto de renda. Então o agente da Polícia Federal desconhece a regra, o jornalista que fez a matéria desconhece a regra, o editor que autorizou a matéria desconhece a regra. Por isso que eu digo, ou é burrice, ou é má fé. Não, deve ser os dois. A minha pergunta ia justamente nesse sentido dos 900 mil reais. Os 900 mil reais eram dele? Se eram dele e está tudo declarado devidamente de acordo com o imposto de renda, o Leão pegou a parte dele, está tudo certo. Isso aí é só pesca probatória. Eles foram lá, estão investigando e aí já tentaram com tudo, né? Já tentaram com a baleia, tentaram com as joias, agora eles vão ficar desgastando a imagem com a história da reforma. Isso a longo prazo, na cabeça do brasileiro, que só tem acesso a esses tipos de veículos de comunicação, gera sim algum efeito. É importante a gente ter isso em mente. Isso gera sim algum efeito, porque essas explicações, por exemplo, que o Marcelo Bella trouxe, que o Arthur Nogueira trouxe aqui pra gente brilhantemente em relação às regras todas do imposto de renda, isso o público não tem acesso. A Globo não vai passar isso, a Band não vai passar isso, a SBT não vai passar isso e assim por diante. Então, esse público não tem acesso, é só desgaste de imagem. Se os 900 mil reais ele ganhou de maneira lícita ele pode até subir no prédio mais alto daqui da Avenida Paulista e jogar, ou tocar fogo, ou qualquer coisa desse tipo, porque está dentro da liberdade, inclusive. Ele é parlamentar há 30 anos antes de ser presidente. Vamos falar dos hábitos de vida dele. Ele usa Tred Marchand, aqueles de espirrar, assim, sabe? Ele usa esse Tred Marchand de espirrar, deve custar R$5 hoje. Ele usa o chinelo mais barato que existe. Roupa é o mínimo possível. Se ele sai para comer, quando ele sai para comer, é o restaurante mais barato sempre. Tanto que quando tem coisa, é duro, porque ele escolhe sempre o restaurante mais pé para fora, mais pé sujo que existe. Então, em 30 anos, uma pessoa, mesmo na poupança, tem um dinheiro para uma reforma dessa. Agora, eu queria ver o valor venal da cobertura do Paulo Marinho na Delfim Moreira e o valor de mercado. Isso eu queria ver. Alguém quer fazer algum comentário desta notícia? Mais, professor Suano? Não tem muito o que comentar, não. A única coisa que eu discordaria de ti quando você falou que é um mau jornalismo. Não, a Globo não faz mau jornalismo, ela não faz mais jornalismo. O que a Globo faz agora é ser apenas a porta-voz daquilo que é interessante para o governo e para aqueles que estão apoiando este governo. Isso aí é Ministério da Propaganda. Ela é apenas um instrumento do Ministério da Propaganda, porque o que foi feito aqui com o Bolsonaro, quando o Arthur começou a falar, é o que estava na minha cabeça, porque, e detalhe, tem que ficar muito claro, a reforma que ele fez e que ele coloca para ter o abatimento do imposto não é ilegal. Isso, inclusive, é estimulado. Coloca na hora que você for fazer a declaração, coloque todas as reformas que você fez, porque isso vai abater o teu imposto de renda. Todo contador fala, e você pergunta, mas peraí, isso é não. É assim que faz, porque você tem que pegar o valor que tem, valor atual e tudo aquilo que você incorporou, porque senão você vai pagar imposto sobre 2 milhões e 10 mil reais. E não é isso, porque o que você gastou trouxe melhorias. Ou seja, não tem nada de legal. Nada. Muito pelo contrário. É o estímulo que se faz para ter um mínimo de justiça. É apenas isso. Aí o que foi feito? Pesca probatória? Não diria nem que é pesca probatória. São tão burros que nem pesca probatória. Então, é pior ainda do que eu falei. É apenas o Ministério da Propaganda. É pior do que eu falei, porque eu não tinha lido. Eu falei que era mau jornalismo porque eu não ouvi outra parte. É pior. Eles ouviram e ignoraram. Ouviram e ignoraram. Pavinato, no futuro,
No futuro, isso será visto como um crime. Talvez esse seja o desespero de determinadas redes de TV, porque eles vão verificar que isso é um crime que estão cometendo. Não é possível, porque quando você pega algo e faz um jornalismo que não investiga, não dá o direito ao contraditório, não coloca, não diz o que, quem, como, quando, onde, por quê, não responde dessa maneira e observa todos os que estão envolvidos para relatar, você não está fazendo jornalismo. O que você está fazendo é o quê? Apenas a divulgação propagandística que interessa para aquele que te financia. Eu não sei quem financia, provavelmente devem ser as empresas que fazem publicidade lá. Deve ser isso. Mas, pelo amor de Deus, isso é criminoso. No futuro, isso será visto como crime. Por isso que estão desesperados. Olha, tu crime presencia pra acá, mim é... ¿por qué? ¿Y cuál es el mensaje que vas a transmitir? No solamente conservadores, sino que también liberales. Yo soy un conservador y tengo mucha admiración por el presidente Javier Milei, que es un liberal, está haciendo casi un milagro económico. Venimos aquí también para mirar de cercana todo lo que está pasando con la inflación, los cortes de gastos, la máquina estatal que siempre fue gigantesca en Argentina, por eso los argentinos pagan tanto impuestos, pero ahora están en el camino cierto. Además de eso, para tener aquí contacto con autoridades de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, porque necesitamos hablar más, aprender con la experiencia de los otros. Ahí prevenimos, por ejemplo, que este virus de censura que está se pasando en Brasil para que venga para Argentina también. Entonces, hablar de libertad, de economía y volver para casa con más conocimiento. Hoy habló Lara Trump y recordó la situación de Brasil, específicamente de su padre, habló de la situación que está viviendo. ¿Qué reflexión hace a partir de estas declaraciones que hizo Lara Trump y cómo las recibió? Y no solamente una indignación, me quedé muy contento con que habló Lara Trump. Y ella está hablando, alertando para un camino que no solamente Brasil, sino que también Venezuela está pasando, porque María Corina Machado, cuando se va por las calles, tremendo apoyo popular. Brasil, Jair Bolsonaro, se pasa el mismo, pero los dos no pueden presentarse. Entonces yo hablo que esta es el nuevo modus operandi de la izquierda, no es más agarrar el poder a través de las armas y de la violencia, pero sí convirtiendo en inelegible sus principales opositores. Esto no puedo decir que es democracia, sino si piensa que es democracia va a tener que reconocer a Maduro como presidente. Estuvo visitando a personas que están presas en Argentina por orden de la Corte de Brasil. ¿Cómo fueron esos contactos? ¿Qué le pudieron transmitir? ¿Y cómo está la situación? Es una situación muy lamentable. Esas personas están en cárcel bajo una persecución con condenas de hasta 17 años en cárcel. Esto te hablo, si salgo por la calle y asesino a alguien, yo no agarro nunca una condena de 15, 16 o 17 años. Son personas que nunca estuvieron en su vida en una comisaría y estaban trabajando aquí en Argentina en una profesión humilde. Algunos como motoboy, otros vendiendo helado, cosas así para intentar sobrevivir honestamente trabajando. Lamentablemente en Brasil hay un juez que ya está abusando un montón de sus poderes, que se llama Alexandre de Moraes. Este es el juez que es el problema, no la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene que quedar ahí, seguramente como Estado democrático de derecho en Brasil. Pero necesitamos poner de vuelta las cosas en su sitio y este juez se fue lejos de más. Él pidió a Estados Unidos para extraditar a un periodista como vos que está en Estados Unidos. Y Estados Unidos, bajo administración Biden, habló que no, porque Estados Unidos no se pasan extradiciones de periodistas por crimen de opinión. Mazo es el mismo espíritu de Alexandre de Moraes que está veniendo aquí intentando extraditar a estos pobres brasileños. Ojalá el CONARE, que es un instituto que está ahí sobre el comando del Ministerio de Interior, pueda dar más rápidamente el asilo permanente. Y ahí estos brasileños salgan del cárcel y pueden intentar hacer una vida nueva trabajando aquí en Argentina. Y la última, ¿qué reflexionase sobre el gobierno de Javier Milei y cuál es su mirada sobre... ¿Qué reflexionase sobre el gobierno de Javier Milei, cómo está viéndolo? Y comparando con Lula, ¿no? Y los momentos que está pasando Brasil de mucha inestabilidad económica. Es solo mirar cómo está la evaluación de las monedas. El peso argentino es la moneda que más está se valorizando y el real es que más está se devalorizando.
Aquí en Argentina hay una inflación que está cada vez más sob control, 3-4% más. En Brasil las cosas están muy malas con la alimentación, hay un reclamo muy grande, principalmente de las personas más pobres cuando se van a hacer sus compras, alimentación, precio de los combustibles. Todo eso es lo que ustedes estaban teniendo con el socialismo, con el kirchnerismo. Ahora este virus llegó en Brasil y estamos en caminos opostos. Ojalá pudiera tener en Brasil un presidente como Javier Milei. Do Bolsonaro sempre aí fazendo aí o papel aí de levar as informações à imprensa internacional, aos Estados Unidos. Agora foi a vez dele ir para a Argentina, onde ele expôs aí tudo que vem acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos também. Ele já se encontrou e, conforme a reportagem aí da Revista Oeste, Bolsonaro diz que o diretor da PF afronta a democracia. Em entrevista, André Rodrigues diz que o descontentamento do Congresso sobre o indiciamento de parlamentares não pode ter efeito na atuação de corporação. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, desrespeitou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e afrontou a democracia. Bolsonaro se referiu a uma recente declaração de Rodrigues. Em entrevista, o diretor-geral da PF diz que o descontentamento do Congresso sobre o indiciamento do parlamentar não pode ter efeito na atuação da cooperação. Não há nada que afaste a PF de seu eixo de atuação, afirmou Rodrigues. Nossa garantia não é a opinião de quem quer seja, é a lei. Ao classificá-los como um subordinado do executivo, Bolsonaro afirmou que Rodrigues se intromete em questões internas do legislativo. Além disso, para o ex-presidente da República, o chefe da PF afronta a palavra livre dos representantes do povo. Era só o que faltava, escreveu Bolsonaro em sua conta oficial do Twitter. O diretor-geral da PF agora acha que pode rebater e ensinar o presidente da Câmara dos Deputados o que é imunidade parlamentar, o que é liberdade de expressão e o que os deputados podem ou não falar na tribuna. Isso aí foi uma publicação que o Bolsonaro fez na rede X.